Olá, queridas irmãs. Estava dando uma olhadinha aqui no livro Nosso Lar, hoje o capítulo 39, o espírito da letra. Estamos retirando aquilo que André Luiz deixou por detrás da frase simples, com um ensinamento profundo ali contido. E se nós não pararmos com calma, nós não extrairemos toda essa riqueza. E cada capítulo é um portento de ensinamentos. Vimos no capítulo anterior, o caso Tobias, aquela situação estranha para muitos de nós ainda, na ligação afetiva que Tobias mantinha com a primeira esposa e com a segunda esposa. A primeira como aquela união de espírito e a segunda que lhe fora a companheira em segundas núpcias, numa união fraterna. Ambas moravam com Tobias no ambiente lá da cidade Nosso Lar. André Luiz achou tão interessante, achou tão estranho, achou tão difícil de entender, que no capítulo 39, ele dá uma procurada lá na casa do Lísias, onde tinha a senhora Laura, a quem ele recorria sempre para ouvi-la como um filho escuta sua mãe. Lembram-se? A dona Laura o adotou, abriu a sua casa para recolhê-lo, enquanto a mãe estava num plano superior, a mãe de André Luiz. Então agora, no dia seguinte, ele vai, depois que ele tem uma folguinha, ele vai até a casa de Lísias conversar com a dona Laura. Acompanhe o texto aí. O caso Tobias me impressionara profundamente. Aquela casa, puxa, construída em princípios novos de uma união fraterna, preocupava-me como assunto que me obsediava o pensamento. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre. Eu mesmo pensava na Zélia. Ai, a Zélia. Ai, será que essa Zélia vai arrumar um outro? E aí, o que vai ser de mim? Ele pensava e avaliava quão difícil para mim próprio seria estar na mesma situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando a sua conduta? Admitia que não. Não ia dar, não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Não permitiria, não ficaria feliz com ela, colocando um outro no meu lugar. Então, aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro, porque André Luiz se colocava na posição. E se fosse eu, a minha esposa casasse com outro cara, como é que eu ia ter condições de ter esse contato assim fraterno? Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que me satisfizessem. Tão preocupado me senti que no outro dia, eu vou visitar a dona Laura. Aproveitei um momentinho de folga e corri lá, a hora que deu um suspiro lá no meu serviço. O Tobias disse que não, agora está tudo calmo aqui, dá uma passeada. Eu fui lá na dona Laura. Recebido com enormes demonstrações de alegria, acompanhe o texto. Esperei um momento adequado para que a dona Laura me ouvisse. Que me ouvisse com calma, com serenidade. Depois que se ausentaram os jovens que estavam ali a caminho dos entretenimentos habituais, eu expus à dona Laura o problema que me apoquentava. E naturalmente o fiz com acanhamento, não é? Porque, falar dessas coisas da intimidade. Dona Laura sorriu com a grande experiência de vida que possuía e começou a me dizer: olha, André, você fez muito bem em me trazer essa questão para o estudo conjunto. Todo problema que torture a alma pede a ajuda amiga para ser resolvido. E depois de uma pequena pausa, disse com atenção: o caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e em outros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas aí o André ouviu isso e disse para ela: mas, dona Laura, eu fico chocado. Esse sentimento faz a gente ficar assim, aturdido, não é verdade? Porque nós estamos na terra, cada um casado com o outro. E então a dona Laura disse para ele: olha, André, quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos,
Essas coisas dão até para escandalizar. É, ela concorda com ele. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Neste sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, no momento presente, penetrar no sentido elevado da palavra na organização doméstica que você visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombras por laços de luz em tão pouco tempo. Aí o André, não é, preocupado, perguntou para ela: mas isso é uma regra geral, dona Laura? Com todo mundo que se casou 2 vezes, 3 vezes na Terra, acontece esse negócio? Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez tem que restabelecer aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que eles conheceram? É, não é? A dona Laura fez um gesto de paciência e respondeu a ele: ora, André, não seja tão radicalista. É indispensável a gente seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Tá vendo? Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Ah, você também tem essa dúvida? Será que eu vou ter que encontrar o Juventino e o Benedito, mais o Sebastião, todo mundo do lado de lá? Mas eles nunca se deram aqui, sempre foram os inimigos. Então, calma, não seja tão radicalista. Você vai entender agora com a dona Laura como que essas coisas se dão. Todo mundo pode ter afeição, mas às vezes falta entendimento. E é isso que no próximo bloco nós estaremos compreendendo. Então, fique conosco. Até já. Estamos voltando com o capítulo 39, a preleção, a conversa com a dona Laura, que o André Luiz foi ter depois que ele ficou confuso, aturdido com aquilo que ele viu na casa do Tobias. O Tobias morando com 2 mulheres, no plano espiritual. No bom sentido da questão, porque naturalmente eles se respeitavam. Mas o André ficou acabrunhado. Por quê? Porque ele se colocou na posição: poxa, se a minha Zélia lá na terra se casa com outro, como vai ser aqui do lado de cá? Será que eu vou ter que fazer uma casa para que a Zélia venha e que o outro venha também? A gente tem que conviver todo mundo junto? Que confusão! Então ele foi até a dona Laura e perguntou: dona Laura, mas isso é uma regra geral, dona Laura? Ai, dona Laura, isso é uma regra geral, dona Laura. A gente vai ter que, todo homem, toda mulher vai ter, quando chegar aqui, que se casou mais de uma vez, tem que restabelecer o núcleo que tinha na terra, fazendo-se acompanhar das afeições que eles haviam conhecido lá. Ai, que agonia o André devia estar passando, não é? Então, com muita paciência, a dona Laura respondeu: ora, André, não seja tão radicalista. É preciso ir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito importantes, e são mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso da vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição do entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e de compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. Não fará isto. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades
que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos, sob as atrações mais conflitivas. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque fugiram da fraternidade legítima. E então, assustado com isto, com essas revelações que a dona Laura lhe fala, ele quer saber, mas então, o que acontece? O que acontece? Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências desta ordem? Esses que não entendem, esses que são egoístas, esses que são ciumentos? E ela responde: depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, estas almas vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre, no mundo espiritual. A bondade divina lhes concede o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber, nos laços da consanguinidade, aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se conclui a oportunidade, cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha que imediatamente nos reconciliássemos com os adversários. Esta medida, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observar esta conduta em nosso próprio proveito. Quem sabe valer-se do tempo, termina a experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções do espírito com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Vejam só, quantos ensinamentos. Se você não consegue sublimar-se com o perdão, com o entendimento, com a fraternidade, que era o que André queria saber, você vai ser encaminhado para a terra e vai ter que nascer como filho, ou vai ter que receber como filhos, ou vai ter que conviver como irmãos daqueles que você odiava, que você tomou como seus adversários ou suas adversárias. Esta é a maneira pela qual o antagonismo se transforma em afinidade. Convivendo agora junto, se não foi capaz de perdoar, por isso que Jesus fala para nós não guardarmos rancor, para apressarmos-nos e reorganizarmos-nos em relação a afinidades feridas. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Vejam só, olha o que o texto fala novamente. Prestem atenção, frase por frase, palavra por palavra. Nós vamos ler de novo o texto. Há pessoas que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na experiência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é um problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavra, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura ficou quieta, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos que ela estava traduzindo. E aproveitando o seu silêncio, aproveitando essa oportunidade, meditando, ela acrescentou: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos, André.
aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Você está ouvindo? Então, Dona Laura está falando. E é isto que nós queremos que você pense enquanto vamos fazer o nosso intervalo. A respeito da seriedade da união e, mais do que apenas a união formal, a intimidade das relações sexuais. Como isto é importante para o espírito. Então, no próximo bloco, nós voltaremos com o final deste capítulo. Fique conosco. Estamos voltando com o estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. André Luiz está preocupado com todas as coisas que ele já ouviu, que ele já aprendeu com o Tobias, e agora está ouvindo Dona Laura a respeito dessa necessidade de do lado de lá os espíritos se encontrarem. Se acontece com todo mundo, todos os que foram casados mais de uma vez na Terra têm estas necessidades. E ela explica que não, que depende de cada um. E que aqueles que ainda não são capazes de viverem uma relação fraterna, muitas vezes têm que estagiar no umbral em situações adversas. André Luiz se surpreende porque quer saber se todo mundo então tem que ficar sofrendo no umbral. Ela disse não. Se eles não conseguem se elevar, depois precisam ser levados para renascer como parentes, como seres consanguíneos, a fim de que aprendam na experiência pessoal a construir laços que não foram capazes de fazê-lo por amor espontâneo. Tá vendo coisa interessante? Agora ela estará tratando do tema do sexo, porque André Luiz diz que para ele o casamento era uma experiência muito sagrada. Ela então não se espanta com essa afirmativa e diz a André, olha André, aos espíritos ainda em simples experiência animal, aos que estão vivendo um casamento como se fossem bichos, a nossa conversa entre elevações, etc., não interessa para eles. Mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível, é necessário destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo pode afetar profundamente a vida da alma. Afetar profundamente a vida da alma. André ouviu aquilo, ficou vermelho, porque lembrou do seu passado de homem comum. A mulher, diz o André, a mulher que ele teve, minha mulher, fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos para retificações justas. André, toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede, vem antes a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Você quer salvar os outros? Quer salvar? Quer reerguer as pessoas? Compreenda-as primeiro. Veja a frase. Volte aí. Volte no seu livro. É por isso que o entendimento fraterno, você precisa entender primeiro
quer salvar os outros, tem que entender primeiro. E vai ver como isto antecede qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Se você não entender quem você está querendo salvar, não vai conseguir ajudá-lo. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhando em profundas cogitações. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. E esta é a questão que vai nos perseguir por todos os nossos caminhos, por todos os períodos evolutivos. Não adianta falar do bem. Não adianta fazer o bem. Se nada disso nascer do bem que a gente possua, isto ainda é apenas um arremedo. É apenas o começo. É apenas um esforço tênue. O primeiro clarão de uma madrugada. Não é a madrugada. Salvar os outros, antes, é compreendê-los. Há pessoas que não precisam tanto de um prato de comida, quando precisam de um olhar amistoso, quando precisam de um elogio, quanto precisam de um carinho. E não falamos do carinho físico, do carinho sexual, da atenção, da consideração. É isto que este mentor quis dizer quando pensava se fosse possível reencarnar ou materializar-se na Terra e dizer que não existe caridade sem base na fraternidade. É a fraternidade que deve nortear, não é dar coisa, não é encher barriga, não é tirar da rua apenas. É ser fraterno, é entender, é ouvir, é dar chance, é compreender as quedas. Há pessoas que deixam de fazer o bem porque encontram o necessitado embriagado e não o compreendem. Porque o necessitado lhe contou uma mentira e isto o ofendeu profundamente, ele quer fazer o bem e o cara está mentindo. Ora, é preciso entender as dificuldades e as necessidades dos nossos semelhantes. Porque se Jesus fosse vir à Terra somente quando nós fôssemos honestos, até hoje estaríamos esperando por ele, não é? Em matéria de afeto, isto envolve muito mais profundamente do que simplesmente o sexo. O afeto, a compreensão, o respeito que nós devemos dar a todas as pessoas deve nortear a maneira pela qual nós nos transitamos, nós caminhamos entre os que estão ao nosso lado. Transformar o seu corpo em uma arma para criar ilusões, para seduzir pessoas, é uma das piores escolhas que você pode dar à sua opção de vida. Pense nisto, porque isto é muito sério. Isto vai ter repercussões muito graves. E talvez amanhã você tenha que renascer na casa daquela mulher que você jogou na sarjeta, porque arrasou com o seu casamento, como filha dela. Entendeu? Pense nisso. Como filho dela, entendeu? Pense nisso. Nós somos responsáveis por todos os atos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Envie nos seus e-mails sugerindo as suas dúvidas, procurando nos ajudar na realização do programa e esperamos que o livro Nosso Lar seja seu livro de cabeceira, meditando em cada uma dessas frases. O Espírito da Letra espera por você na próxima semana. Muito obrigado e muita paz.